E olá, meus amados, que a paz do nosso Senhor esteja convosco, sejam todos muito bem-vindos. Meus irmãos, eu estava há pouco refletindo acerca da necessidade e, sobretudo, da dificuldade que nós temos em esperar. Esperar, por exemplo, o momento certo de tomar a decisão que pode mudar a sua vida. Esperar pela resolução de um problema em que você já fez tudo o que podia e só lhe resta agora esperar. Eu fico imaginando como deve ser difícil para aquelas pessoas que são impacientes, que são impulsivas, ter que esperar. Aliás, se você é uma dessas pessoas, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Esperar é necessário. Esperar é necessário. Existem alguns momentos nas nossas vidas em que nós nos encontramos totalmente desorientados. Nós não sabemos como agir. Nós não sabemos o que pensar, nós não sabemos para onde ir. E esses momentos, meus irmãos, são momentos muito perigosos, porque quando eu passo por estas fases, eu começo a criar a falsa ideia na minha mente de que eu já esperei demais. Eu já esperei demais. Isso não vai dar certo, olha só quanto tempo eu estou esperando e nada acontece. Meus irmãos, quando nós alimentamos essa falsa ideia de que eu já esperei demais, geralmente nós tomamos as piores decisões. E o problema das piores decisões é que junto com elas também vêm as piores consequências. Agir sem a direção de Deus vai te trazer consequências piores do que ter que esperar um pouco mais pelo momento certo. Meus amados, quando eu falo esperar, eu estou falando em esperar em Deus. Esperar em Deus quer dizer que eu confio na sua palavra, que eu acredito que Ele vai ouvir a minha oração, que eu acredito que Ele vai agir em meu favor. Mas isso não quer dizer que eu vou simplesmente cruzar os meus braços e esperar que Deus faça todo o trabalho duro por mim. No livro de Josué, capítulo 1, verso 6, está escrito: esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Isso quer dizer que eu preciso fazer a minha parte. Mas também não adianta eu acreditar que Deus vai me ajudar, colocar o meu problema, a minha necessidade nas mãos dele e, por conta da minha dificuldade em esperar, tomar de volta esse problema. Isso não vai me trazer uma solução positiva. Então nós precisamos esperar no Senhor. A palavra de Deus nos traz vários exemplos de como é bom esperar no Senhor. Eu vou ler três passagens curtas para que você tenha uma ideia de que Deus pede para que você espere nele, que você confie nele. Eu vou te dar 3 exemplos. O primeiro deles está escrito no livro de Isaías 30:18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos que nele esperam. O segundo exemplo também está em Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E o meu preferido, Salmos 42:5. Aqui Davi nos dá uma grande lição, um grande exemplo. Ele está passando por um momento como este, de não saber o que fazer, de como agir. E aí ele pergunta para sua alma no Salmo 42, verso 5. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu ainda o louvarei. Espera em Deus. Olha a confiança que Davi tem de que Deus vai fazer o que prometeu. Meu irmão, Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Não importa o tempo que passar, Deus cumpre a sua palavra. Então espere em Deus. Confia no Senhor e Ele vai agir em teu favor. Acredite, a fé sem ação é uma fé morta. E fé morta não agrada ao Senhor. Meus irmãos, eu creio que todos nós conheçamos a história de Abraão, pai da fé, pai de multidões. Deus promete para Abraão que ele vai ser pai.
Abraão era idoso, casado com uma idosa e estéril. Sua esposa Sara, além de idosa, era estéril. Mas Deus prometeu a ele que daria a ele um filho. Abraão, como era o pai da fé, como é o pai da fé, ele acredita na palavra de Deus, segue o plano de Deus, segue a orientação. Porém, passam dias, meses, semanas, anos e ainda assim o filho não vem, o filho prometido não vem. E aí Sara entra naqueles momentos em que eu falei que são perigosos. Ela começa a achar que já esperaram demais. E aí ela tem uma ideia muito ruim. A ideia de Sara está lá no livro de Gênesis 16, 2. Ela fala para Abraão: e eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Ela pede para Abraão se deitar com Agar, sua serva. Agar lhe dá um filho, Ismael, mas não é o filho que Deus prometeu. Ou seja, eles agiram sem a direção de Deus. A consequência dessa ideia brilhante de Sara é o desprezo do seu marido. Abraão cometeu também o erro. Abraão ouviu a sua esposa. Calma, minhas irmãs. As esposas, as sábias, edificam os seus lares. As tolas derrubam a sua própria casa, e foi o que Sara fez. E o desprezo foi tão grande que chegou um momento em que ela exige que Abraão mande embora o seu filho Ismael e a sua mãe, a Agar. E Abraão se vê sem saída e manda embora o seu filho. Ele perde a convivência com seu filho. Anos depois, Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus cumpre a sua palavra, e veio o filho prometido, Isaque. Sara, ainda mais velha, ainda estéril, dá à luz ao filho prometido. E aí eu imagino, e aí sou eu, não tem nada descrito disso na Bíblia, sou eu que imagino que Deus pensou. Eu falei para Abraão que eu ia dar um filho para ele não me escutou, ele não me esperou, ele não me ouviu. Será que ele aprendeu a lição com tudo o que ele passou? Vamos ver. E aí sabe o que Deus faz, meus irmãos? Deus pede simplesmente a vida de Isaque em sacrifício. Agora eu te pergunto, se Deus não fosse um Deus misericordioso e compassivo, você sabe qual seria o resultado dessa história para Abraão? Ele teria perdido os seus 2 filhos. Um porque ele mandou embora, o outro porque Deus pediu para si a vida de Isaque. Meus irmãos, isso tudo porque ele não soube esperar. Então nós precisamos aprender a esperar em Deus. Está escrito no livro de Lucas 24:49. É o próprio Jesus falando com você. E eis que envio sobre vós as promessas de meu Pai. Porém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos, é o próprio Cristo dizendo que Deus te prometeu alguma coisa. E se Deus prometeu, Deus cumpre. Porém, ele dá uma advertência: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Ou seja, espere em Deus até que ele te dê a direção, até que ele venha até você e diga: meu filho, vai, a hora é essa, você está pronto, chegou o seu momento. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que você reflita também sobre esta palavra. Vamos, a partir de agora, meus irmãos, tomar as nossas ações com base na direção que Deus nos deu. Mas para que eu tenha essa direção, eu preciso andar em comunhão com Deus, eu preciso conversar com o meu Criador e, principalmente, eu preciso aprender a ouvir as suas respostas. Que Deus lhe guarde e lhe cuide em todos os seus dias, em nome do Senhor Jesus.